Agora imagina só um boys love sobre vampiros com muita ação, com uma trama muito boa. Ficaram curiosos? Então fica aí que esse é o assunto do vídeo de hoje. E para quem tá chegando e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a nova animação do estúdio ABG Company, também conhecida como Minion. É um boys love original da Coreia do Sul que vai entregar uma história perfeita com muito drama e desejos. Desde já, bem no começo do vídeo, eu aviso que essa animação não é indicada para menores de idade. Então, se você é menor de idade, passa direto, deixa para assistir isso quando você for maior de idade, certo? A animação possui 12 episódios e foi produzida pelo estúdio ABJ Company, o mesmo estúdio que é responsável pela animação de Hyper Ventilation, que foi lançada no ano de 2017. Mas vocês devem estar se perguntando por que eu gostei tanto dessa animação e sobre o que se trata essa história. Depois que Minion perdeu os pais muito jovem para não morar na rua, um treinador de boxe meio que pegou ele para criar. Durante o dia, ele trabalha como mecânico. Já às noites, ele trabalha como boxeador em um clube noturno. O jovem, ele vive em uma situação simplesmente decadente, porque sempre ele é pressionado e agredido por seu treinador, pois ele quer que o Minion apresente resultados e ganhe as competições de boxe. E sempre que ele não ganha, ele é punido com muita violência. Nesse clube de luta noturno, possui uma enfermaria, que geralmente quando os lutadores se machucam ou são nocauteados, eles vão para lá aonde recebem os primeiros socorros de tratamentos médicos. Nessa enfermaria vai ter um doutor, que eu esqueci o nome, que é o outro personagem principal, e eu meio que esqueci o nome, é um nome em coreano, então relevem, pessoal. Mas vai ter esse doutor que ele trata o pessoal que vai para lá que tá machucado, e meio que o Minion ele sempre acaba indo parar lá, porque no início da animação ele meio que sempre tá perdendo, sempre tá se machucando, então ele meio que acaba indo parar nessa enfermaria. E lá eles, enquanto ele é examinado, eles conversam com poucas palavras, pois esse doutor ele é uma pessoa muito na dele, muito calada. O Minion que sempre tá conversando, sempre tá puxando papo, meio que sempre tentando puxar a atenção. Bem no início do primeiro episódio, a gente percebe que ele tem meio que um crush. Então ele sempre que tá tentando chamar a atenção e conversar um pouco mais, buscar informações, saber um pouco mais, que é natural. Esse médico, ele meio que sempre que dá conselhos como: nossa, você tem que ir embora, você tem que largar esse treinador e ir embora, pois você vai acabar morto. Já que o Minion sempre estava perdendo as lutas e realmente são machucados muito fortes, são maltratos muito intensos, então ele realmente iria acabar morto. Só que um belo dia, e gente, isso tudo ocorre muito rápido, porque os episódios são episódios bem curtinhos, de 4 minutos a 6 minutos, então meio que eu fiquei impressionado como eles conseguiram fazer essa animação de uma forma que a história não ficasse tão rasa, embora os personagens não sejam tão aprofundados assim, mas eles conseguiram não deixar a história rasa, deixar a história interessante sem ficar confusa e ao mesmo tempo em poucos minutos. Isso é fantástico. E como eu falei, embora seja em poucos minutos, alguns dias depois o Minion tá indo na sala da enfermaria e ele meio que chega em um momento em que ele pega em flagrante o doutor bebendo uma bolsa de sangue de um boxeador que estava nocauteado, deitado na maca. E ele meio que presencia essa situação. Bom, qualquer pessoa iria embora dali, iria ficar assustado, com medo e provavelmente nunca mais pisaria naquele clube da luta. Porém, o Minion, ele simplesmente ele fica impactado de início, tanto é que
que ele volta pra lutar, ele perde a luta porque ele fica toda hora pensando naquela situação, se perguntando se o doutor já viria, tipo, se alimentado do sangue dele ou não. Ele fica muito imerso e acaba perdendo a luta. E isso, claro, acaba gerando consequências, porque o treinador dele acaba punindo ele, batendo nele, tipo, ele bate no Minion com um pedaço de madeira. Então, são cenas bem chatas de ver, inclusive. Mas nada demais que vai, tipo, traumatizar ninguém. E ele meio que fica pensativo e tudo mais. E no outro dia, né, quando ele volta novamente para lutar, ele acaba conversando com esse médico, acaba não obtendo lá grandes informações. O médico fala que é melhor ele agir como se nada tivesse acontecido. E mais uma vez diz para ele largar aquela vida, para ele ir embora, porque ele iria acabar morto se continuasse seguindo aquele rumo. Só que o Minion, ele faz justamente o contrário, passa a entender toda a situação. O médico esperava chegar os caras que estavam nocauteados após as lutas ali, e ele aproveitava, né, para beber o sangue daqueles caras. E o que ele passa a fazer? Ele passa a, dessa vez, se esforçar para ganhar todas as lutas e, inclusive, além de ganhar, nocautear os caras, os seus oponentes, para que esses caras chegassem desmaiados na enfermaria e o médico pudesse remover uma parte do sangue dos caras para se alimentar. Afinal, vampiros vivem de sangue e ele precisaria do sangue para se alimentar. Isso meio que vira uma rotina. O Minion passa a ter motivos para ganhar as lutas e ficar tipo super animado em ganhar uma luta atrás da outra, uma luta atrás da outra, uma luta atrás da outra. Só que pelo que eu entendi, pelo que parece, o médico, o sangue que ele resgata na enfermaria não vai apenas para ele. Em uma das cenas lá, ele tá bem fraco e os dois acabam conversando muito pouco sobre isso, mas o Minion acaba dando o sangue dele. E a forma que ele dá o sangue pro médico é bem engraçada, inclusive. E eu não vou continuar, porque senão eu vou dar spoilers e vai tirar toda a graça da animação. Tudo que eu falei até então foi uma breve sinopse para vocês entenderem sobre o que essa animação se trata. Mas o que eu posso falar que chamou mais minha atenção foi que, como eu falei para vocês, embora seja uma animação que tenha poucos minutos de tela, né? Os episódios são muito curtinhos, sempre entre 4 a 6 minutos. Inicia com episódios de 4 minutos e à medida que a animação vai evoluindo, mudam para 6 minutos. Então são episódios muito curtos. E eu fiquei muito surpreso porque eles conseguiram animar de uma forma perfeita, de uma forma muito profissional, que não deixou a história confusa, que deixou a história divertida. O personagem do Minion é um personagem muito carismático, então assim, ficou uma animação muito boa. Além disso, a trilha sonora é muito boa, gente. Tem uma pegada de anos 90, me lembrou um pouco aquele estilo de música Vaporwave, que é um estilo de música mais focado nos anos 90 e tal, e eu achei isso muito bacana. É bem imersivo, é como às vezes dá a entender que a animação tá se passando nessa época, só que ao mesmo tempo eu percebo que não, porque devido a alguns fatores tecnológicos e algumas coisas da ambientação a gente percebe que não, mas ao mesmo tempo a trilha sonora remete muito a anos 90 e isso é bem interessante. A ambientação, os cenários também é tudo muito bonito e também faz a gente lembrar dos anos 90. E isso foi outro fator que eu gostei muito. O traço da animação é muito bonito. Deu para perceber, pelo menos na minha opinião, que é uma animação de baixo custo, mas ainda assim eles não deixaram a desejar em absolutamente nada. O pessoal que costuma ler Boys Love, principalmente mangás coreanos, vão simplesmente amar essa animação. Inclusive, quem assistiu Hyperventilation e gostou, com certeza vai gostar dessa animação. Não tem erro. As cenas mais pesadas, como cenas de luta, cenas de violência, são muito bem feitas. As cenas de beijo também, eu fiquei impressionado. Inclusive, eu comentei com uma amiga minha que provavelmente vai estar assistindo esse vídeo, a Jaque do Estante da Jaquinha. Eu comentei com ela que a cena de beijo dessa animação tá mais
profissional, tá mais bem feita do que muita cena de beijo de live actions que a gente vê por aí. E o último episódio tem uma cena de sexo, tá, gente? Há censura, mas tem uma cena assim de sexo, então é por esse e outros motivos que não é uma adaptação para menores de idade, mas para quem curte Boys Love, curte Boys Love Hot, vai gostar da cena, porque a cena também tá muito bem feita, não é uma cena curta, e embora tenha censura, eu achei que se encaixou perfeitamente para a proposta desta animação, ok? Eu até comentei no Twitter brincando que essa animação foi uma reparação histórica com a da Santa BL, pois a animação possui uma história boa, trilha sonora boa, personagens muito carismáticos, personagens bonitos, pois o traço deles é muito bonito, uma ambientação perfeita e as cenas, tanto quanto cenas de sexo e quanto cenas de beijo, também foram muito bem animadas. Então eu achei que ficou nota 10 de 10 para essa animação. No mais, é isso. É uma animação que muita gente já havia visto o trailer, já estava aguardando, mas meio que chegou de supetão. Ninguém esperava que Minion fosse ser lançado agora. Então foi uma surpresa e foi uma surpresa muito bem-vinda, pois a animação tá muito boa. Quem não conhece e curte ler Boys Loves ou assistir animações Boys Love, pode assistir sem medo. Procura aí na internet que você vai achar e comenta aqui embaixo o que você achou, certo? Quem já assistiu também comenta, e quem pretende ver ou tem outras animações, manhwas ou mangás para indicar, também comenta aí embaixo, certo? Não deixe de se inscrever no canal. Muitos dos que assistem os vídeos aqui no canal ainda não são inscritos, então se inscreve aí para poder acompanhar os próximos vídeos. Aqui no canal tem vídeo toda quarta-feira às 11h45 e vídeos mais curtos, vídeos shorts, nas sextas-feiras às 11h45 também. Então se inscreve aí para acompanhar os vídeos e também ajudar o canal a crescer e atingir mais pessoas. Deixa seu like aí também para eu saber que você gostou, compartilha com os amigos, manda pro pessoal também. E até o próximo vídeo.